Paz do Senhor a todos e a todas. Escute. Nesse santo lugar, o meu louvor, quero oferecer a ti, Senhor. Te exaltarei, te bendirei do mais profundo do meu ser. Tu és meu refúgio na aflição, socorro bem presente na angústia. É o alimento da minha alma, tu me dás paz, me dá calma. Minha confiança está só em ti, tu és tudo pra mim, pra mim, pra mim. Tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios quero mergulhar, e sob tuas asas, sob tuas asas, sob tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar, e sob tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero eu mergulhar, e sob tuas asas, Senhor. Quero voar. As suas promessas em meu viver têm se cumprido a cada dia. Tu és fiel, cheio de amor. A honra e a glória para ti, Senhor. No meu coração tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti. Nela eu medito noite e dia, ela me sustenta, me traz alegria. Recebo meu louvor em sacrifício, não afaste de mim teu espírito. Te amo, Senhor, tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Oh, vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. A paz do Senhor a todos e a todas. Graças a Deus. Bom, hoje, como prometido, eu vou trazer para vocês, como está o título, um pecado terrível, como evitá-lo, como ele é feito, o que a Bíblia fala sobre ele. Todos vamos abordar esse tema muito lindo sobre um pecado que está encoberto nos dias de hoje, né? Um pecado onde muitas pessoas não conseguem mais controlar. Desejos terríveis, tenebrosos, carnais. Quero voar. Muito lindo esse hino, razão do meu viver, Cassiano. Amém? Bom, igreja, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, de ter me colocado mais uma vez para ensinar. Hoje, amanhã também tem ensino de manhã, diante da sede mundial.
Estou muito em paz aqui, cansado, depois de 5 dias morando dentro da igreja, consegui sair de lá. Porque a igreja não foi um lugar para morar, né, meus irmãos? Mas sim um lugar para orar. Então ficou muito complicado ficar com a família lá dentro. Mas hoje tá todo mundo bem, o vídeo tá bem, a imagem tá bem, o áudio tá bem, tá tudo bem aí? Vai, me ajuda aí, me responde aí, por favor, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre um pecado terrível, né? Que se chama-se o pecado da masturbação. Bom, irmãos, primeiramente eu queria somente aqui deixar uma pausa, dizer para vocês que esse pecado que está rodeando a terra, chamado masturbação, é um pecado que vem trazendo uma alta destruição, tanto em casais, jovens, pastores, obreiros se masturbam. É uma coisa terrível e alarmante também ao mesmo tempo, onde nós vamos aprender um pouquinho dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse pecado, como evitá-lo. Eu já pus aí que eu acho que não é homicídio, não é inveja, não é adultério, nada. Eu acho que o pecado que mais leva as pessoas para o inferno nem é um falso profeta, é a masturbação. Por quê? Porque a masturbação, ela tem dois tipos de masturbação. O como você sente prazer, você pode masturbar com os olhos. Muita gente pode falar, nossa, que heresia, não pode. Eu vou provar para você dentro da Bíblia que há também uma masturbação do coração, né, que te dá prazer no coração. Tudo que te dá prazer, né, é que você bombeia aquele prazer, então realmente é complicado. Hoje estarei trazendo isso para vocês e passando para vocês qual é a situação que a igreja está vivendo e como muitos estão vivendo nesses últimos dias. É muitos jovens hoje mandando nudes pelo WhatsApp, é muita coisa, e nós vamos trazer para vocês, né, o versículo de hoje, né, e o capítulo. Eu queria que você pegasse a Bíblia comigo e pegasse a Bíblia e trazesse para mim, né, esse concílio aí sobre a questão da masturbação. Peço a todos vocês estar nesse sentimento juntamente comigo, né? Meu filho já chegou para atrapalhar um pouquinho. Bom, abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, 18, em nome de Jesus. Abre comigo agora. 6, 18, 1 Coríntios 6, 18. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso de número 18. Vamos lá? Abre comigo, vou deixar vocês procurar em casa, né? É um estudo de suma importância, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês de uma forma muito gloriosa através desse ensino. Você que tem esse problema de masturbação, acorde para a vida, porque Deus vai julgar você. Vamos lá. A Bíblia não fala nada diretamente sobre masturbação, mas eu vou falar para você um versículo que indica que um homem masturbou ou ele teve uma relação e ejaculou para fora do ventre da mulher. Tá bom? Bom, meus irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete, ele é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Vamos lá, de novo. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete, ele é fora do corpo, mas o que fornica pecado. Fornicação, pecado que se restabelece através do ato de prostituir com o corpo. Aqui no outro versículo fala sobre prostituição. Irmãos, primeiramente, todo o começo desse estudo de masturbação começa agora. Esse estudo agora é bem interessante. Por quê? Porque nós sabemos que Paulo diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Então, automaticamente, é a casa de Deus. Então, a casa de Deus não pode ser levar a casa de Deus a imundície, pois Deus não nos chamou para a imundície, mas sim para a santificação. Santificação não é uma obrigatoriedade no modo de sentir obrigatório fazer. Santidade é uma palavra de caráter, é o caráter da santidade. O caráter da santidade é o caráter de saber posições, de saber locais, de saber momentos, de saber aonde ir, aonde voltar, tempo, certas estações, domínio próprio dos olhos, enfim, toda aquela tese do corpo na terra, onde é tão difícil viver com o corpo aqui nessa terra. Porque o corpo ele quer levar para as coisas de baixo. Já disse a vocês o ensino que todo o corpo, quando o homem é feito no barro, ele é feito da terra. E automaticamente, sendo feito da terra, ele ainda é da terra, estando ainda em corpo.
porque o Espírito veio do céu, e o Espírito soprou dentro do homem o Espírito de vida. Então, automaticamente, o homem ele é tanto do céu e tanto da terra. E é por isso que começa uma luta gloriosa. Essa luta eu posso fazer gloriosa por quê? Porque é a luta entre a alma, o espírito e a carne. A alma querendo viver, o espírito combatendo contra a carne e seus desejos. E automaticamente, batendo contra os seus deveres, batendo contra a sua própria vontade e a sua própria natureza. O homem ele deve agora passar pelos seus propósitos e colocar nos seus propósitos uma embalagem muito gloriosa, que se chama-se o novo caráter, uma embalagem trazendo ele, o de dentro, nunca mais florescer, mas essa embalagem ser de caráter, ser de santificação. Então, automaticamente, o homem tem que se revestir, como diz a Bíblia. Revestimento é algo que está aqui, vamos revestir, ou seja, passar por cima, colocar algo em cima, revestir de uma nova natureza, de um novo homem. Então, por isso que essa luta é muito grande, entre o homem sentir prazer e o homem querer ir para o céu. Por isso que Jesus falou que o caminho é muito estreito, porque não é fácil ir para o céu sabendo que um dia você teve prazeres gostosos, maravilhosos, que dão uma sensação gostosa no corpo, mas se foram prazeres terrenos. Então, a briga de Paulo, ele vivia essa briga, a briga do entendimento que queria fazer uma coisa, mas não conseguia fazer. Mas aquilo que era errado ele conseguia fazer. Uma luta crucial. A maior luta que existe na face da Terra não é Estados Unidos contra a China, Estados Unidos contra a Rússia. É o homem contra ele mesmo. Então, esse sentimento é o que põe a carne contra o espírito. Lembrando nós muito bem, né, sobre, a gente sabe que toda a essência de todo o controle é viver em espírito. A Bíblia diz andar em espírito e viver em espírito. E a Bíblia fala que um dos dons em Gálatas, né, no capítulo 5, é domínio próprio. Né? Domínio próprio é um dom do Espírito Santo. Mas para chegar ao teu espírito tem que vencer a carne. E como fazer isso? É o que vamos aprender agora. Mas antes disso, vou trazer para vocês o começo de toda essa história de prostituição com masturbação. Todos estão entendendo bem? Diga graças a Deus. Olha só. Muitos pastores que eu conheci, onde os ministérios que eu passei, e outros também que aqui no YouTube eu fiquei passando e eu vendo que a heresia tem tomado conta dessa terra. As pessoas olham o que aconteceu no livro de Deuteronômio, né, do que acontecia lá no tempo de Judá e Onã. Onã, né, para quem não sabe, Onã foi um segundo filho de Judá, do filho de Jacó, né, no caso. Deus mandou ele cumprir uma missão. Por quê? Na verdade, Onã ele tinha que gerar descendência, né? Se você olhar lá em livro de Gênesis, né, no capítulo 38, versículo 8 ao 10, você vai entender melhor. Onã, né, ele teve, em Gênesis 38, diz que ele não teve filhos, então Tamar, né, por ser morrido seu irmão, uma coisa assim, Tamar foi dado a ele para se deitar. Então Tamar e Onã se deitavam, mas Onã ele estava prendendo a sua descendência. Exatamente, né? Então, porque o filho da mulher seria o herdeiro, né? Ou seja, o primogênito. Então, se um homem morresse sem ter filho, seus parentes jamais teriam poder de tomar a sua esposa. Então, é mais ou menos que Onã se retraiu naquilo que Deus queria. A Bíblia fala em Gênesis 38 que é Onã, chamado de né? O irmão mais velho de Onã, se casou com uma mulher chamada Tamar, mas ele era perverso e Deus o matou. Então Deus matou Então Deus matando deu Tamar para Onã, porque eram os princípios das leis. Então Deus matou e colocou Onã, né, para se deitar com Tamar, para ter uma descendência. Agora, por que Onã vai morrer? Onã vai morrer porque agora ele fez um ato. Obrigado, galinhas. Já começou, né? Onã vai morrer porque ele agora começou a trair a Deus. Porque Deus queria ter primogênitos. E você olha bem no título, lá no versículo 38, versículo 7, diz assim, ó, quando Onã se deitava com Tamar, ele derramava o sêmen no chão para ela não engravidar, porque ele não queria que seu irmão tivesse herdeiros. Então, Onã, ele era inimigo de se você olhar bem na história, porque ele já tinha uma inveja de ele não queria que ele tivesse herdeiro, então depois se morreu, mesmo assim ainda, não queria que o seu filho tivesse. Então vocês percebem uma coisa interessante. Esse esperma, esse sêmen que Onã jogava ao chão, estava impedindo uma descendência.
Os pastores incapacitados de ensinar, eles levam somente para um lado. Eles dizem assim, ó, não, mas não tem nada a ver. Onan não fala sobre o pecado de masturbação, mas sim por causa que ele citou a descendência. Amigo, acorda, abre a tua mente, abre a tua mente. Se Deus quer gerar herdeiros e também descendentes, que foi isso que ele estabeleceu no livro de Gênesis, multiplicar e de multiplicar-vos, é uma ordenança de Deus. Então, não pode fechar a madre e nem abrir a madre. O homem não pode, ele não tem esse poder. Então Deus tem o poder. Tem mulheres que querem ter filhos, não tem problema, o marido não tem e não tem filhos. Tem mulheres que podem ter filhos e não tem. Por quê? Porque Deus não quer abrir a madre. Deus, ele governa tudo. As estrelas do céu contadas por ele e também a sua descendência. Então Onã, ele pecou em 2 pecados. Desobedecendo a geração do seu irmão Er e também colocando o esperma no chão. Hoje essa esperma no chão, quando ele derruba esse esperma no chão, é hoje dos homens que fazem com as mulheres. Vai transando na hora de ejacular e tira o pênis para fora e joga o esperma para fora, né? Então, hoje as mulheres estão também nessa prática. A mulher também, ela tem o seu estado de prazer, que ela solta um líquido, que ainda ele se torna até quente para o homem excitar a ejaculação, isso é coisa divina. A mulher também, ela goza também, o gozo, né, do prazer, ela goza também, e o homem também. E isso faz com que realmente a gente vê agora o sêmen do homem é para a vida e para a mulher para recebimento. Então vocês veem que realmente o do homem é uma coisa complicada, mas e como o da mulher que não é? O da mulher é o sentimento de prazer e do homem é o sentimento tão perverso de tirar a descendência. Se começarem a dar risada aqui, um ensino tão espiritual como esse, a gente vai bloquear. Por favor, Rafael, bloqueie todo mundo que está com risadinha aqui, porque aqui nós somos espirituais e não está aqui com malícia, tá bom? Tá bom? Por favor, tá ok? Bloqueia, não deixa mais comentar aqui mesmo, tá bom? Aqui é uma coisa séria, espiritual isso aqui. Se tiver alguém aqui masturbando e olhando para esse ensino aí, você está destruído, Satanás. Porque o que tem mais de gente masturbando, olhando o celular, não é brincadeira. Então, essa questão do homem impedir essa descendência. Eu sou um menino, é por isso que muitos pastores ainda falam que eu não sou maduro. Eu sou um jovem de 34 anos, casado, que dou ensino de como deitar na cama com a esposa, com os casais. Eu falo perfeitamente sobre pênis, vagina, relações sexuais. E todos os meus membros, eles têm muita alegria e aberto comigo falar isso, porque eles sentem segurança em mim, porque eu sou espiritual. Agora, você que está em casa, você gostaria de falar isso com o seu pastor? Muitos deles ficam até com pênis ereto em falar em algumas posições sexuais. E nós estamos vendo essa carnalidade e é uma verdade que só vamos morrer pela verdade. Não podemos nada contra ela. Por isso que para ter isso, eu estou com 34 anos de idade e tenho maturidade de um homem, de um presbítero, que hoje presbítero tem que ser ancião. Então, eu quero dizer para vocês que nem todos a gente fala uma coisa séria. É uma coisa séria que leva à condenação eterna. Ninguém está dando risada. Tem hora de dar risada, mas essas coisas levam à relação sexual, isso não pode ficar sorrindo aqui. Por favor, já compartilha esse vídeo. Fala assim, amigo, tá falando sobre masturbação, ou masturbadorzinho? Joga no WhatsApp dele e manda para cá. Se quiser dar risada, não escreve dando risada aqui não. Dá risada na sua casa. É melhor, porque senão só atrapalha aqui. Então essa questão do homem, o homem foi feito para levar a vida até o útero da mulher. E ali gerando, né, nasce uma alma porque é gerado. Agora, nesse caso de espermatozoide, é a vida, não é uma alma ainda, não é gerada ainda com exercício de um poder transformador de Deus dentro do útero. Então, automaticamente, os dois se pecam na masturbação. Aqui, Onã vai morrer. O quê? Ele vai morrer. Deus vai matar ele por 2 motivos. Uma que isso aí é prostituição. Toda vez quando você satisfaz o corpo só, porque ele satisfez só. No caso ali, ele fez a sua vontade e não fez a vontade de Tamar. Eles estavam em um concílio. Nós sabemos, daqui a pouco eu vou levar vocês à questão de sexo, de ter filho, de gerar filho, que isso cabe tudo no mesmo ensino. Isso aqui foi sério, foi sério. Deus tratou isso com muita seriedade. Quando você masturba, a tendência é você pegar o homem, ele abraça o pênis com sua mão, então ele faz uns exercícios, né, de sobe e desce, no sentimento psicológico dele ter, né, a vagina alcançando e ter aquela sensação de que está tendo relação com uma mulher. Automaticamente, é tão terrível que esses dias eu estava orando, e eu orando a Deus, e Deus falou comigo. Ele disse assim, você sabe o que quer dizer isso? Eu falei, Deus falou comigo, olha, tem como o homem deitar com ele mesmo? Aí eu olhei assim e falei, como, Senhor?
masturbando. Oh, meu Deus, olha que coisa ridícula, irmão. O homem deitando com ele mesmo. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, olha que coisa terrível. O homem deitando com ele mesmo, ou seja, ele mesmo bombando prazer nele. A mulher também deitando com ela mesma. Então esse sentimento de pegar a mão, de sentir, porque olha só que interessante, a masturbação, por que ela dá certo? Porque vem na mente o caráter de prostituição, a mão dá o tato, né, no órgão genital, dá o tato, então sente o prazer ali, quando ele agarra ali, e quando ele faz toda a coisa que a cintura numa relação sexual faria. Irmãos, eu estou falando com pessoas aqui adultas, tá? Então, por favor, se você está vendo, não é falta de vida, vendo uma criança, aí por que você não tira da sala? Por favor, né, meu irmão? Vamos à sabedoria, né? Sem sabedoria, ninguém chega ao céu. A Bíblia fala isso. Então, vemos bem que esse sentimento é ele deitar com ele mesmo. Tá entendendo? É ele deitar com ele mesmo. E isso é uma coisa terrível. Então, é o prazer que ele sente do corpo, é por isso que diz em 1 Coríntios 6,18, que é um pecado contra o seu próprio corpo. Então, desde Onã lá em Gênesis, né? Isso, coloca um fone. Desde Onã em Gênesis, você começa a ver que realmente o povo já está indo aos seus exatos prazeres. Por isso que Paulo diz que homens levariam consigo o seu exato prazer, de você querer satisfazer você mesmo. Isso se torna um pecado terrível. Mas, igreja, por que isso acontece? Acontece porque Deus ele fez a mulher sair da sua costela, né? Sair da sua costela para ter uma disjuntora, porque Deus via que o corpo do homem necessitava isso, né? Então o homem, vendo que ele tinha uma mulher, o homem não ia sentir desejo por animais naquela época. Então ele vendo uma mulher, carne de sua carne e ossos dos seus ossos, realmente ele queria deitar com ela. Então ele sentiu prazer. Adão sentiu prazer por Eva e deitou com Eva. A Bíblia diz que ele deitou com Eva. Então, esse deitar é sentimento de prazer. Então Deus fez uma mulher para o homem ter esse prazer e a mulher ter esse prazer para o homem. É por isso que Paulo disse, olha lá em Coríntios 7, que é melhor para o homem casar, mas se não consegue conter, que case. Mas para ser igual eu, tem que ser maduro. Paulo disse isso. É uma obrigatoriedade casar quem fica na masturbação, né? Aconteceu uns tempos atrás que aqui eu peguei um amigo meu em masturbação. Então, quer dizer, eu aconselhei ele, né, que não estava perdido o caso dele, mas que ele precisava, quando eu falava para ele casar, por isso que vocês falam muito bem na igreja, que vocês veem na live, tem que casar o Vitor, tem que casar o fulano, tem que casar, por quê? Por isso que a gente não manda obreiros sem casamento para abrir uma obra, porque é uma brecha muito forte. Hoje ninguém é o apóstolo Paulo para conter esse sentimento. Então vemos que realmente não é hoje, porque a carne está acesa nos dias de hoje. E vemos que esse sentimento, por isso que a Bíblia fala, o bispo tem que ser marido de uma mulher, não um espancador, não dado ao vinho. Tá? Então vamos ver aonde chega o pecado de masturbação e que pecado que ele leva. A masturbação leva ao adultério, leva à fornicação, à prostituição e leva à morte. Eu vou montar para vocês porque leva à morte, tá bom? Vocês estão gostando do ensino? Eu digo para vocês que ensino como esse é difícil vocês encontrarem hoje. Com uma maturidade muito grande, uma sabedoria muito grande e com uma essencialidade do começo de tudo e vendo uma escala muito forte. Vocês não podem perder esses ensinos até o final, tá? Então vai enviando para as pessoas que têm esse problema. Ter hoje o problema de masturbação, eu vou dar uma de psicólogo aqui, porque o pastor ele tem que levar para psicologia, porque também masturbação também é um pecado psicológico. Veja bem mesmo, não fiz curso de psicologia, mas eu quero dizer algumas coisas claras e também muito funcional à sua vida. Primeiramente, vocês precisam entender uma coisa. Quando o indivíduo, ou o irmão, ou a irmã, está com esse pecado de masturbação, deve consultar o pastor. Não deve ter vergonha de falar com o seu pastor. Embora, igual eu falei, hoje está difícil ter pastor para você ter esse caráter de ouvir. Tem que falar. Né? Tem muita gente aqui que masturbam, estão abrindo cultos. Tem pessoas que masturbam, estão abrindo igrejas, sendo pastores. Tem pessoas masturbando em todo tipo de etapas. Tem pastor, tem pastora masturbando, tem irmã da de oração masturbando. É um pecado realmente que todo mundo está coitando. Tá? Ai, não, é um pecado que ninguém fala nas igrejas. É um pecado que não se fala. Você já ouviu falar isso na sua igreja, de masturbação? Nunca ouviu. Por quê? Porque é um pecado que até o mesmo cara que está pregando, ele faz. Então, pessoas escondem esse interesse de um pecado tão terrível que vai levar pessoas para o inferno, que a pombagira vai dar risada quando você sai do corpo, quando ela vem te buscar. Ela vai, porque ela traz esse sentimento, eu vou explicar para vocês por quê. Traz porque Jezabel colocou lingeries para pegar o rei Jeú, 10º rei de Israel, para levar para o conselho, para a masturbação, ou então
para a sedução. Então, é por isso que esse canal está aqui, para ganhar almas, para tirar almas da mão do diabo, tá bom? Então, vamos lá. E depois eu quero que todos comentem. Vocês deixam de comentar nos vídeos, tá bom? Depois, quando acabar. Igreja, então vocês veem que é um lado psicológico também. Agora, pastor Júlio, como eu vou evitar esse tipo? Porque depois a gente vai levar para o que ele leva à morte. Porque, meus irmãos, lá desde Êxodo 20, 14, Deus está ordenando a Moisés, falando, não, fala para esse povo que o adultério é um pecado de morte. Eles apedrejavam os adúlteros. E quando a Bíblia fala adúlteros e adúlteros, não saber que quem faz a vontade de Deus, do mundo, se torna inimigo de Deus, adúltero. Por que chama adúltero e adúlteros? Porque está adulterando a forma de pensamento divino. A pessoa pode ser solteira, mas pode se tornar uma adúltera. Por quê? Porque ela está traindo o próprio pai, está deitando com o príncipe deste mundo. Automaticamente está traindo o seu Deus. Olha que forte, gente. É muito forte isso daqui. Olha que ensino tremendo. Então, automaticamente, essa traição, quando a pessoa está masturbando, ela está traindo a sua personalidade. Ela está traindo a sua personalidade. Vamos lá. O lado psicológico. Da onde vem a masturbação? A masturbação ocorre através da onde? Alguém sabe? Alguém sabe? Tem que digitar rápido aí para mim e continuar ensinando. Alguém sabe? Digita aí. Da onde ela sai? Da onde ela sai? Não é da cobiça? Exatamente. Da cobiça. E tá bom, a cobiça ela começa nos olhos. Nilson Fagundes respondeu certo. Os olhos, começa tudo aqui. A masturbação não começa no pênis ou na vagina, ela começa nos olhos. A masturbação começa nos olhos. Então por isso que a Bíblia fala assim, ó, atentai naquilo que é bom e reto. A Bíblia fala assim que é fugir da aparência do mal. E aparência, você só vai ver, aparência significa aquilo que você está vendo. Fugir do mal. Uma mulher sensual, você deve olhar do lado direito, do lado esquerdo, enfim, mas não ficar cobiçando. Porque pode entrar o pecado de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Jesus disse, aquele que atentar para uma mulher e no seu coração cobiçar dentro dela, já caiu um adultério com ela. Olha só para vocês verem como não é brincadeira essa situação. Olha como que é. O cara não precisa transar com ela. Ele só imaginando, ó, eu com ela ali, na posição de 4, imagina eu chupando aquela mulher me chupando, e aquela bagunça toda, naquela mente carnal, desenfreada, como diz em 1 Pedro, leva a um concílio de estar transando com ela, porque o coração do homem é a entrada e as saídas da vida. É por isso que Jesus falou assim, o próprio salmista Salomão disse isso, né? É o pecado do século. Ou a masturbação, a cobiça, é o pecado que vai levar milhões para o fogo eterno. Não adianta correr, vai levar. Você vai poder queimar no fogo eterno e imaginar, eu fui um adúltero, eu fui um prostituto. É uma coisa, é um alarme. Quem dera esse vídeo chegasse a 1 milhão de visualizações. Mas porcaria de Felipe Neto passa, porcaria de não sei o que lá vai. Mas por que isso aqui não vai? Porque Satanás domina o mundo e ele sabe o que é bom para as pessoas ouvir, eles limitam os acessos a visualizações. Esse pecado era para mim estar hoje pregando para 30 mil pessoas num ginásio falando sobre esse assunto, né? Então não é uma brincadeira, é uma coisa de não dar risada, é uma coisa de fechar o semblante e lutar contra esse pecado, porque vai ser condenado à eternidade, tá bom? Então hoje nós estamos vendo o baile funk, nós estamos vendo as meninas funkeiras. Hoje você não vai no mercado, no shopping, você não pode olhar na escada rolante, você não pode olhar para cima. As mulheres indo com saia na escada rolante. As escadas rolantes do shopping é aqui, a mesinha é aqui, que você senta com a sua família, se olhar para cima, você já vê todas as mulheres nuas, calcinha, vê mulher sem calcinha, enfim. Então você tem que vigiar hoje muito. Hoje uma jovem não respeita mais um homem casado, ela joga a bunda na cara dele mesmo. Então hoje essas menininhas do funk, é por isso que elas vão queimar igual um torresmo na frigideira. Por quê? Porque elas estão levando muitos a adulterar e a prostituir. O cara às vezes está indo pro mercado, ele viu uma mulher dela na frente do mercado, aquela bunda na frente dela, tem short curto jeans hoje que é uma calcinha. É uma calcinha. Então é um pecado que vemos que o diabo está sabendo trabalhar. E tanto vai os que cometem os que fazem outros pecar. Então a Bíblia fala que os vossos corpos não podem ser instrumento de pecado. Então elas fazem isso. Então hoje as mulheres na igreja fazem, as missionárias estão fazendo isso, com os peitos para cima. Tem missionárias que o sutiã dela fica todo marcado. Ela não coloca bojo, ela não coloca um fundo. Né? Por isso que tem a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer ver marca de calcinha mesmo se você está com a saia grande. Tem mulher que tem a saia grande, mas é apertada na bunda e saia no pé.
Então, quantos vocês não estão levando para masturbação? Quantos obreiros não estão masturbando pensando na senhora? Né? Os peitos para frente, os bicos do peito aparecendo, né? Então, realmente é uma coisa terrível. Se você for analisar hoje a estrutura da carne, a carne está aberta. A carne é como se fosse uma mesa, está uma explosão de sensualidade no mundo. O mundo é sensual. As pessoas estão sensuais. Qualquer um está assim, ó, com a boquinha, né, mordendo o queixinho, fazendo carinha de demônio. Isso é demônio. Quando a pessoa fala assim, é demônio, comendo um moranguinho, é uma roupinha vermelha, sensual. Então, isso é para o cara prostituir. Isso é para a mulher levar a prostituição e acabar com o corpo do cara. Então, realmente, as nossas teses estão vivendo esses dias. É realmente uma etapa difícil, uma etapa terrível. Por que está tão terrível assim? Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que tem uma deusa. Nossa, está arrepiando meu corpo inteiro aqui, nesse em cima. Aleluia. Existe uma deusa no espaço. Segundo a palavra de Deus, é uma mulher embriagada, montada numa besta de 7 cabeças. O que é uma mulher embriagada prostituta? Uma pombagira. E ela que governa toda a terra. Então é ela que fez Israel se prostituir. Tudo que leva à prostituição, sensualidade, masturbação, adultério, é a pombagira que causa todos esses tipos de pecado. Eu conversando com um ex-satanista, ele disse que o pior demônio que existe no Umbanda, na Quimbanda, na magia negra, é a pombagira, rainha do inferno, e realmente ela até hoje ela atua nas igrejas. Ela é pior do que um tranca-rua, do que o Exu da Morte, do que o Zé Pilintra, do que qualquer tipo de demônio. A pombagira é a pior entidade que existe, tá? Vamos lá. Então, igreja, vocês veem que é psicológico, é o olhar, traz no coração do coração, sai as entradas e saídas da vida. Depois eu vou dar um ensino sobre isso, sobre o coração, que é uma coisa muito interessante. A Bíblia fala sobre a questão do coração, né? Vamos lá. Igreja, tem uma coisa que o salmista diz, Davi disse, não sei se é no Salmos 24, eu não me lembro, mas 119, não me lembro, mas ele diz uma coisa muito interessante, ó. Quem habitará no santuário do Senhor? É uma pergunta que ele faz, e ele mesmo responde, ele diz, olha, puros de coração e limpos de mão. Está aí um pecado de masturbação. Se você masturba, que você está com o coração sujo, a sua mente já poluiu, e tua mão está limpa, está tocando no imundície. Imagina você colocar sua esperma para fora, você homem que está em casa, você quando masturba, tem homens que deixam cair na barriga, jogar embaixo do chuveiro. Esses sêmens que está sendo jogado fora. Olha que coisa terrível, né? Olha que coisa tenebrosa. Imagina isso. Você tirar dentro de você a vida que Deus te deu para você procriar. Mulheres, você pega, as mulheres costumam masturbar diferente dos homens. Elas usam mais ou menos os dedos, tanto os dedos, esses 2 dedos, como esses dedos aqui, né? Eu estudo sobre isso, eu tenho que estudar, sou pastor, eu tenho que saber. Elas movem o dedo na genitália e ali causa, não vou falar muito a fundo isso para não levar uma coisa muito pesada, mas elas ficam fazendo a rotatória, ela te dá prazer na mulher, porque a mulher tem um lado de prazer, um ponto G ali. Então traz esse sentimento que um homem estivesse em cima dela. Como hoje também, hoje em sexo, lojas de shopping sexo, porque esses shoppings que vendem pênis de borracha, várias coisas, tudo isso realmente coisas, né, do fim dos tempos. Realmente, sex shop, isso, Rafael. Então a mulher ela tem isso para hoje no WhatsApp do Brasil se encontra jovens na escola masturbando e mandando vídeo para o namorado. Hoje tem mulheres masturbando, mandando vídeo para o rapaz. Tem um cara masturbando, mandando vídeo. Tem relações de sexo em câmeras, né? Deus me deu uma profecia 10 anos atrás que isso ia acontecer, aconteceu. Hoje as pessoas estão prostituindo, olha que desgraça do inferno isso. A pessoa lá, bata lá no vídeo câmera lá do WhatsApp, um fica masturbando aqui, outro masturbando de lá. Então é uma desgraça do inferno, é uma destruição do apocalipse, né? Então realmente esse WhatsApp com câmera veio destruindo também, né? Como Skype, já era no Skype, hoje realmente é no WhatsApp, fotos e vaza isso. Hoje, antigamente você via uma vizinha caiu pelada, eu lembro quando era do mundo, quando a gente via uma vizinha pelada pela uma brecha do muro, saia todo mundo falando, nossa, eu vi a mulher pelada, olha, eu vi aquela pelada hoje. Se falar no WhatsApp, olha a vizinha pelada, poxa, legal, vai ver ela amanhã, vai cumprimentar normal, porque tá uma normalidade.
está uma normalidade, essa situação de prostituição na terra. A terra está vivendo isso. E realmente, Sodoma vivia assim, tá bom? Então eu espero que vocês entendam que tanto para mulher, tanto para homem, isso é pecado condenável, tá bom? Condenável, condenável mesmo. E a Bíblia fala vários estilos, como prostituição, como os prostitutos não herdará o reino dos céus. A Bíblia diz, os prostituem jamais herdarão o reino de Deus. E prostituição é esse ato. O ato, tanto sexo fora do casamento, tanto masturbação, tanto a mulher, tanto o homem, tanto a cobiça leva o que? A lascívia da mulher, a mulher é lasciva, ela leva o homem a prostituir. O que é lascivo? O pecado de sensualidade. Tá bom? Que ensino maravilhoso, não é? Então, realmente, então você viu lá que Onã, ele já vê isso. Quando Jesus falou lá em 5:28, olhar para uma mulher, né, vamos voltar aqui, já é um pecado de prostituição. E também, né, e diz no livro também de Coríntios 6:12, que a gente lê, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, tudo é permitido, mas não me deixarei se tornar e dominar, nenhuma delas me dominem. Paulo está dizendo, ó, tudo é lícito, mas não me convém, tudo isso não vai me dominar. Então Paulo foi o melhor homem para dominar na Bíblia Sagrada, o maior socorrista de ensino foi Paulo, porque Paulo era solteiro. E muitos pastores mentirosos e ignorantes falam que Paulo masturbava, que era o espinho da carne de Paulo. A Bíblia não menciona que espinho que era. Então não adianta ficar falando que Paulo masturbava para acoitar, pastor, o seu desejo pela sua irmãzinha da igreja. O senhor está a fim de sair com a sua jovem do círculo de oração e fica falando que sua masturbação é o justo de Paulo. Negativo. Jamais Paulo ia falar que é masturbação, porque ele fala que é um pecado terrível. Não fica falando, Paulo masturbava. Coisa nenhuma, não. O espinho da carne não fala sobre isso. Não queira catar o espinho de Paulo para defender o teu espinho. Tá bom? Amém? Então vamos lá, vamos continuar aí. Então Paulo, ele condenava essa atitude. Jamais ele ia pecar nisso. Jamais. Creio que Paulo não pecou em prostituição de forma nenhuma. Ele falou, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já imagina Jesus masturbando, irmão? Se Jesus está dentro de mim, Jesus ia masturbar? Ô, irmão, isso é uma blasfêmia contra Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia contra Jesus Cristo. Se uma pessoa tem Espírito Santo não masturba, não. Ele é Espírito. Era para o mundo inteiro estar vendo esse ensino. E as pessoas vêm aqui e não aguentam ver, porque estão nesse pecado terrível. E não querem ajudas, tá? Não querem ajudas. Então, quando ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, estamos num sítio, deixa as galinhas cantar, botar, fazer o que quiser. Quando diz no Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele está dizendo, por isso vos digo, foi Paulo que está dizendo isso, vivam em espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da sua carne. Gálatas 5,16, ele está dizendo, não façam isso. Não façam esse tipo de coisa. Vivam em espírito. E para viver em espírito, sabe o que precisa? Para viver em espírito tem que matar essa vontade terrena. Então não é brincadeira. Como viver a masturbação sem ela? Olho, comportamento, o lugar que você vai, o que você assiste no computador. Deixar o celular longe do banheiro, porque o celular nos X-vídeos aí e outros sites pornográficos, tá hoje fácil. Hoje, jovens de 12 anos estão masturbando com o celular na mão. Hoje uma menina, ela não precisa conhecer o homem, ela põe põe assim na foto, no vídeo, no Google lá, vídeos de homem ereto. Aí a menina fica vendo o cara com o pênis ereto e fica masturbando. Os homens vendo mulher pelada, mulher transando e assim vai. Então essa desgraça de Satanás que está matando muitas almas e muitos estão indo para o fogo eterno. Hoje crianças de 12 anos têm um celular na mão. Então imagina como que não está a prostituição na terra, não é? Imagina como não está. Aos quatro paredes, só Deus sabe disso, como está. Como está, só Deus sabe. Então Paulo está dizendo, de modo nenhum, para com os prazeres da carne, senão vocês vão perecer. Porque os que satisfazem da carne sem fará corrupção. Tá bom? Então o domínio próprio, que está em Gálatas 5:22, está falando sobre essa citação. Tá bom? Então, o que ele falou? Revistam de Jesus Cristo. O que é revestir de Jesus? É revestir da palavra, meus irmãos. Revestir de Jesus é revestir a palavra. Lá em Romanos 13:14 está dizendo, ao contrário, revistam-se de Jesus Cristo. Não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. Olha só, premeditar os prazeres da carne. É isso que Paulo está premeditando. Ó.
Eu vou ali no banheiro, vou ali levar o celular e vou masturbar embaixo do banheiro. Premeditou. Premeditou. O que a Bíblia fala? Que esses pastores, né? Que esses pastores estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Levando mulheres carregadas nas suas camas. A Bíblia fala isso. Então, Romanos 13:14 está falando, não fique maquinando mal, não. Isso é pecado, né? Então, ele falou assim agora em 1 Pedro 2:11, nós somos peregrinos numa terra estrangeira, nós somos peregrinos nesse mundo, e vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreia contra a alma. Irmão, todo desejo da carne bate a alma. Olha para cá, você já pecou, você já adulterou contra a tua esposa? Não precisa aqui escrever, não. Quando você trai com aquela mulher que não é sua mulher, você gozou, você ejaculou dentro da camisinha, você pecou no pecado tanto de adultério e tanto o pecado de evitar filhos. Então ali você gozou, ejaculou, que qualquer um nome, você sai o que? Arrebentado. A sua alma fica triste. Você já usou droga a noite inteira e no outro dia você está destruído? É a mesma coisa. Todo o prazer da carne é passageiro, por isso que o cigarro tem 20 cigarros numa caixinha. Tem que fumar um, joga, daqui a pouco está fumando outro, porque a carne é insaciável. Então, é realmente uma situação difícil. A mulher pode ser beleza aos olhos do homem, no corpo, pode ter um seio duro, uma bunda do jeito que você sonhava. O homem pode ser aquele homem forte, olho verde, o tal do gostosão, o tal da gostosona, aos olhos carnais, mas o prazer passa. E quando chega o prazer acabando, vem o quê? A guerra contra a alma, que é o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amém? Então tá aí. Olha, é um prazer mentiroso. Por isso que a pombagira faz a mulher ser perfeita aos olhos humanos. Para a mulher ter uma bunda redonda, um peito de silicone. Hoje muitas crentes estão colocando silicone nos seios. Eu conheço uma pastora que tem silicone nos seios. Então realmente é para quê? Para seduzir. Ninguém faz isso para não seduzir, gente. Quem vai gastar 10 mil reais a colocar silicone nos seios se não for mostrar ele? Hã? É a mesma coisa de enterrar 10 mil reais. Acorda, meus irmãos. Bom, então o pecado de masturbação ele está junto com prostituição, junto com lascívia, então. Agora o Provérbios 4:23 está dizendo assim, para encerrar o vídeo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Então, guarda os olhos, evita celulares, coloca o celular no silencioso. Tá pecando em masturbação? Esquece o celular, esquece. Ah, mas eu estou jogando no celular. Depois você brinca. Depois eu vou falar sobre os jogos no celular, que é uma coisa que não é tão assim agressiva, como muitos falam. Ah, pecado, vai morrer, vai pro inferno porque joga o celular. Depois eu vou mostrar para vocês de um jeito diferente. Vocês vão entender, muito legal. Mas agora eu estou falando de um assunto mais sério, que é a prostituição. Então, guarde o teu coração. Está lá em Provérbios 4:23. Então, se vocês não guardarem o seu coração de vocês, né, e viver no espírito, né, é realmente complicado. A preocupação da masturbação está sendo muito forte. Hoje nós estamos vendo que a coisa está tão grave que você não pode mais pegar um ônibus lotado ou o metrô. Aparece um velho com pênis no seu ombro, gozando, ejaculando no seu rosto, masturbando nos ônibus. Né? Daqui a pouco você tá com um negócio aqui, você acha que é alguém te tocando, você vai ver um pênis no seu... Essa aqui dá pra dar risada, né? Essa dá pra dar risada. Você vai ver um pênis assim no seu ombro, o cara tá masturbando nas suas costas. Então, realmente, é o fim dos tempos. Uma desgraça terrível. Né? Você tá achando que tá alguém te chamando, você vai olhar assim, né? Vai ver um pênis aqui. Você vai, um pênis tá fazendo no meu ombro. Né? Então, é mais ou menos... É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Né? Os pênis estão soltos. Né? Estão soltos os pênis dentro das bolsas. Eles colocam dentro das bolsas. Colocam os pênis na cintura, nas suas costas. Bate nas suas costas com os pênis. Por quê? Porque eles querem usar o prazer de masturbar. Né? Ninguém vai fazer um sexo do outro. Então, o negócio está feio. Né? Então, hoje, essa situação ela é alarmante. É uma realidade que ninguém quer enxergar. Todo mundo está assim, ó.
Não quer ver, realmente não quer ver, né? Você, às vezes está passando no carro, o cara está no meio da rodovia masturbando. Ou o cara está lá no prédio da casa dele, com a fresta da porta assim, masturbando, olhando a vizinha. Então, é o fim dos tempos. E vão para o inferno, sim. Vão para o inferno, né? Não as mulheres estão também com uma excitação terrível, desenfreada. É por isso que tem essas mulheres cheias de filho, né? A camisinha, por exemplo, que é pecado? Porque qual é a diferença de jogar o sêmis no chão e jogar a camisinha com sêmis no lixo? Qual é a diferença? Qual é a diferença da camisinha? Então, por isso que camisinha é pecado. Porque é prostituição. Você está fazendo como a Anã fez. Está jogando um nenenzinho no lixo. Quantos Joãozinho Vitor, Maria Clara, Robson, quantos Robson você não jogou no lixo? Quantos Guilherme? Quantas Maria Eduarda? Então, Deus deixou já essa tabela para ser cumprida. Então, tome muito cuidado com isso. Não deixe o teu corpo ser levado à prostituição, né? Vasectomia é errado, é pecado, pior ainda. Matou um monte de gente. Não quer ter descendência, vai pecar no pecado de Ornã. Ornã pecou tanto de jogar e tanto de não querer a descendência. Então toma cuidado, meus irmãos, está dentro da Bíblia Sagrada. Prostituição, lascívia. Não vai na ideia desses pastores que ficam ensinando no YouTube aí. Sai fora desses canais, eu já avisei vocês. Desinscreva desses canais. Vocês estão indo para o inferno junto com eles. Vocês vão ser condenados por causa de um vídeo no YouTube. Que porcaria é essa? O cara está dizendo heresia? Vaza fora. Vaza fora. Tem pastor agora que pregava doutrina, depois que eu dou ensino sobre pastoras, já estão apoiando o pastor a subir no altar. Então o negócio está feio, tudo contraditório. Sai fora. Vai para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia ensina? Prostituição é pecado de morte. Aí não pega o pecado do testamento. Toma cuidado, né? Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vai chegar uma época na sua vida, e já chegou, você vai estar no mercado. Vai estar no mercado. E a senhora vai estar ali passando a compra no mercado. E a senhora vai sentir um pingo caindo no seu pé. É o esperma do velho safado e tarado que está do seu lado. Vai chegar uma época que vai vir cair goteiras de esperma no apartamento, o nego jaculando lá para cima do apartamento e vai cair na sua cabeça. Tá? Vai chegar essa época. Tá bom? Vai chegar, porque o negócio está feio. Irmãos, a coisa está feia, né? Então é muita gente morrendo. E por que leva à morte? Porque se a população pegar um cara masturbando, ela vai linchar. Vai linchar. É o pecado que leva à morte. Tanto na terra como no céu, como no inferno. O céu não tem só vida, não tem morte, não entra lá. Então, toma muito cuidado com o que vocês estão vendo, né? Quantos pastores não masturba antes do culto e vai falar: ô Senhor, abençoa essa irmã, em nome de Jesus. Aí pega a mão assim na sua cabeça, assim, ó, com a mão cheia de espermas. Ah, Senhor. Entendeu? Quantos? É muita gente. Igreja, então tá aí. Espero que vocês possam entender o projeto de Deus para a vida de vocês e que vocês possam entender o sofrimento que Deus passa com a terra, né? O sofrimento que Deus passa com essa terra, que é essa terra tão terrível, tão nojenta que estamos vivendo, né? Uma terra ímpia, uma terra de sofrimento, tá? Então eu quero dizer para vocês que Jesus está voltando, amém? Olha o hino da Igreja de Santidade e Arrependimento, olha lá. Está voltando o dia e a hora, mas estou me santificando. Sou sal da terra e a luz do mundo. E o nome estou esperando. Santidade.
muitas pessoas, nos últimos dias, para encerrar aqui, já aconteceu comigo, numa época, tem muita gente que ejacula à noite. E eu vou explicar o que é isso. Meus irmãos, essa ejaculação que acontece à noite, não adianta os médicos ficar explicando, não é ejaculação noturna, não, sai fora de negócio noturno. Vai orar a Deus. Vai orar a Deus. Se você é casado, vai procurar sua esposa. Não fica aí, não. Essas ejaculações acontecem porque demônios vão masturbar vocês. A maioria dessas pessoas que masturbam é ejaculação porque está sonhando tendo relações. Isso é demônio, viu? Vai orar, vai jejuar, viu? Não existem incômodos, não, viu? Não põe lá a palavrinha aí científica, não, porque tudo é espiritual, hein? Vigiem, meus irmãos. Isso aí não tem nada de Deus, não, hein? Tá? Deus está com essa palavra, tá? Igreja, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos. Amanhã, se vocês quiserem mais um ensino glorioso, amanhã no outro canal vai ter um ensino lá na sede, um ensino glorioso da palavra de Deus. Amanhã com quadros, com mais de 50 pessoas, vai ser uma bênção, uma glória tremenda. Está muito forte a presença do Espírito Santo, tá? Tá bom, gente? Então espero que vocês possam estar aí buscando a presença do Espírito Santo e que vocês consigam vencer esse pecado. Vocês, a partir de hoje, falam: Deus, eu não aceito mais esse pecado na minha vida. Vai de frente, vocês conseguem. O Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar. Para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar, ele é nosso amigo. O Espírito Santo é nosso amigo. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar. Pai celeste, ó de amor, seja comigo. Ó Pai bendito, não me desampare, no Senhor me refugio. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar. Livre e me dê. Cante, vamos cantar de novo sim. Feche os teus olhos agora. Vamos orar para sair da prostituição, vai, com o hino. Nós vamos cantar o hino e orando, vamos lá. Ora em casa agora. Peça para Deus te ajudar. Ele vai te ajudar. Se esforce, meu irmão. Vamos se esforçar. Pai celeste, ó Pai de amor,